Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do primeiro ano do ensino médio. PET de número 5, atividades da semana de número 4. Combinados? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Questão número 1 diz o seguinte, olha, encontre o valor de x. E aqui eu tenho um triângulo retângulo em que nós trabalharemos com os ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis em um triângulo retângulo? Nós vamos trabalhar com 30, 45 e 60 graus, tá bom? Seno, cosseno e tangente. Nós vimos na semana anterior que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, não foi? Vou até colocar aqui, olha. O que foi o seno que nós vimos na semana anterior? Seno de um ângulo alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de um ângulo alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, né, de um ângulo alfa é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Pessoal, e a tangente também é a mesma coisa que seno do ângulo alfa sobre cosseno do ângulo alfa, tá bom? Eu posso trabalhar cateto oposto sobre adjacente ou cosseno sobre cosseno, que também dá tangente, tá bom? E nós vamos trabalhar com esses ângulos notáveis. Dá uma olhada, eu tenho ali um ângulo de 60 graus. O x está do lado dele. Se o x está do lado dele, o x é o quê? O x é cateto adjacente a esse ângulo de 60. Esse camarada aqui é o que do ângulo de 60? É cateto oposto, ó. Então eu tenho aqui o cateto oposto ao ângulo de 60 e tenho aqui o cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente, olha, cateto oposto sobre cateto adjacente, eu estou falando da tangente. Então vou escrever desse jeito, ó. Tangente de 60 graus é igual cateto oposto 8 raiz de 3 sobre o cateto adjacente, que é o x. Aí eu vou naquela tabela dos ângulos notáveis, ó. Tangente de 60 graus, ó. Tangente de 60 graus, ó, é raiz quadrada de 3. Então, no lugar dessa tangente aqui, ó, eu coloco raiz de 3. Então, vai ficar raiz de 3 é igual 8 raiz de 3 sobre x. Eu quero saber o valor de x, né? Vou multiplicar cruzado aqui, pessoal, ó. Aqui é 1, né? Então, é só multiplicar cruzado, tá bom? Então, fazendo essa multiplicação, x vezes raiz de 3 é raiz de 3x. 1 vezes 8 raiz de 3 é 8 raiz de 3. Aí, olha, eu tenho a raiz de 3 multiplicando, é só passar ela dividindo. Então, o x é igual 8 raiz de 3 que divide a raiz de 3. Então, o x é igual, aqui eu posso cancelar, ó, raiz de 3 com raiz de 3, vai sobrar 8. Pronto. Letra A, vamos fazer então a letra B. Vamos lá. Na letra B, dá uma olhada, pessoal. Um ângulo de 30 graus. Vamos identificar primeiro os elementos desse triângulo, tá? Que já estão aqui. Esse camarada aqui, ó, de frente para o 30 graus é o que dele? Aqui é o cateto oposto. E esse 11 sobre 2 é o que? Aqui é a hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo e ela sempre é oposta ao ângulo de 90 graus. Tá? Aqui o 90, do outro lado 11 sobre 2. Então, oposto e hipotenusa, eu trabalho com o que? Ó? Cateto oposto sobre hipotenusa é o seno. Seno de 30 graus, ó, vou escrever desse jeito. Ó. Seno de 30 graus é igual cateto oposto sobre hipotenusa, 11 meios. Agora eu vou lá na tabelinha, ó, seno de 30 graus dá meio. Então, ó, vou pegar aqui, no lugar desse camarada aqui, ó, eu vou colocar o seu valor. Então, meio é igual x e 11 sobre 2. Pronto. Só multiplicar cruzado aqui, ó, e a gente acaba isolando esse x aqui, tá bom? Fazendo isso, ó, 2 vezes x vai ficar 2x e 1 vezes 11,5 é 11,5. Observa aqui, pessoal, eu fiz essa multiplicação cruzada parecida com a anterior, né? Aqui tem o 2. É só passar esse 2 multiplicando aqui, ó, e acabou o problema. Então, x é igual 11
sobre 4. Aí você fala assim, professor, mas o 2 não tem que passar dividindo? Tem. Só que vai gerar uma divisão de fração, multiplica a primeira pela inversa da segunda, vai dar 11 quartos. Então é só pegar esse 2 e multiplicar direto aqui, que já acaba o problema, tá bom? Vamos fazer a letra C, vamos lá. Na letra C, vamos lá, identificando os elementos. Aqui ó, tá um ângulo de 45 graus. Esse 6 aqui é o que? Cateto oposto. O X aqui é o que? É hipotenusa. Cateto oposto novamente sobre hipotenusa, ó. Oposto sobre hipotenusa é seno. Então vai ficar seno de 45 graus é igual ao oposto sobre a hipotenusa que é x. Seno de 45 graus, pela tabelinha, ó, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Então, vou colocar aqui, ó, raiz de 2 sobre 2 igual a 6 sobre x. Vou multiplicar cruzado aqui, pessoal. Vai ficar aqui, ó, raiz de 2 vezes x é raiz de 2x. 2 vezes 6 dá 12. A raiz de 2 está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar x é igual 12 sobre raiz de 2. Ó. 12 sobre raiz de 2. Pessoal, raiz não pode ficar no denominador. Então a gente vai racionalizar. Para tirar ela daqui, é só multiplicar o numerador e o denominador por ela mesmo. Porque a gente acaba com ela. Ó. Porque vai acontecer isso aqui. Ó. 12 vezes raiz de 2 é 12 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz quadrada do 4. E raiz quadrada de 4 é quanto? É 2. Observa que a raiz acabou. Na prática, eu coloco ela em cima e tiro ela de baixo. Pronto, a prática é assim, tá bom? 12 dividido por 2, 6 raiz de 2. Vamos fazer a letra D, vamos lá. Vamos lá, pessoal, aqui na letra D, olha. Vamos identificar. O 9 aqui é o que nesse triângulo? Ah, isso mesmo. Esse cara aqui é hipotenusa, é o oposto ao ângulo de 90 graus. E o x é o quê? É qual cateto? Oposto ou adjacente a esse ângulo dado? Adjacente. Então aqui cateto adjacente. Adjacente com hipotenusa, ó. Adjacente com hipotenusa é o cosseno. Então vamos trabalhar com o cosseno do 60 graus, ó. Cosseno de 60 graus é igual cateto adjacente, que é o x, sobre hipotenusa, que é 9. E o cosseno de 60 graus, ó. Cosseno 60 graus, ó, vale meio. Então, ó, no lugar dele eu vou colocar meio. Então vai ficar aqui. Meio é igual a x sobre 9. Multiplicando cruzado aqui, ó. 1 vezes 9 é 9. 2 vezes x é 2x. Então 2x é igual a 9. X é 9 sobre 2. Tá bom? Vamos fazer a próxima letra. Vamos lá. Aqui na letra E. O 6 é o que aqui, pessoal? O 6 é a hipotenusa. O x é o que desse 45? Cateto adjacente, porque está do lado, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa, ó. Cateto adjacente e hipotenusa é cosseno. Então vamos trabalhar mais uma vez com cosseno, porém agora de 45, ó. Cosseno de 45 graus é igual. Cateto adjacente é o x, hipotenusa é o 6. O cosseno de 45 graus, ó. Cosseno 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, substituindo esse cara aqui pelo seu valor, raiz de 2 sobre 2 igual x sobre 6. Multiplicando cruzado, ó, 2 vezes x é 2x, raiz de 2 vezes 6 é 6 raiz de 2. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então o x é 6 raiz de 2 dividido por 2. Como aqui é uma multiplicação, pessoal, eu posso dividir o 6 por 2. Ó. 6 dividido por 2 vai sobrar 3 raiz de 2. Beleza? Próxima letra, vamos lá. Letra F, pessoal. O desenho é esse daqui. Ó. Eu quero descobrir o valor de x. Observa que eu tenho dois triângulos retângulos. E para ficar mais fácil para eu explicar, eu separei eles. Ó. O triângulo de cima, que tem um x e o ângulo de 30 graus, ó. Ângulo de 30 graus. E o triângulo de baixo, que me deu essas duas informações. Observa, pessoal, que para eu encontrar o x aqui, eu preciso conhecer pelo menos um lado. Ou esse ou esse. Justamente porque é sempre cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa. E assim vai, né? Aqui é a hipotenusa, né? Nesse triângulo. Porém, eu não conheço nem esse cateto oposto e nem esse cateto adjacente ao 30 graus.
Então eu preciso conhecer. Observa que esse lado aqui é esse lado aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, primeiro, nesse triângulo aqui de baixo, eu vou aqui encontrar esse lado, que é esse, né? Que é esse lado. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar aqui o Teorema de Pitágoras, ó. Lembrando que aqui é a hipotenusa desse triângulo de baixo, né? Não é? Eu vou chamar aqui de Y. E vou usar o Teorema de Pitágoras. Nesse triângulo, o Y é a hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, ou seja, raiz de 10 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ó. Pronto. Agora, olha, fazendo ali, ó, y ao quadrado, raiz de 10 ao quadrado, cancela, sobra 10. Raiz de 2 ao quadrado, cancela, sobra 2. Então, y ao quadrado é igual a 12. O y é a raiz quadrada de 12. Aqui dá para extrair alguma coisa da raiz, hein? Na hora de extrair aqui é só você fazer a decomposição, ó. 12 por 2 dá 6 por 2, dá 3 por 3 dá 1. Raiz quadrada, a cada 2 iguais pega 1. Esse que não tem igual fica dentro da raiz. Então aqui vai ficar 2 raiz de 3. Pronto. Agora eu já sei quanto que vale esse lado aqui, ó. Esse que é igual a esse é 2 raiz de 3. Agora eu posso olhar para esse triângulo e encontrar o valor do x. Como que eu vou fazer isso? Ó, o x aqui é o que nesse triângulo? Hipotenusa, não é? E nesse triângulo aqui, esse 2 raiz de 3 é o que do 30? É cateto adjacente nesse triângulo. Cateto adjacente e hipotenusa, ó, é o que? É cosseno. Então eu vou trabalhar com cosseno. Então cosseno de 30 graus, ó. Cosseno de 30 graus é igual cateto adjacente, que é o 2 raiz de 3, ó, sobre a hipotenusa, que é o x. Tá bom? Então vamos lá. Quanto que é o cosseno de 30? Ó? Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então no lugar desse cara aqui, raiz de 3 sobre 2 é igual a 2 raiz de 3 sobre x. Vou continuar aqui do lado, hein? Deixa eu só separar isso aqui, ó. Pronto. Aí, ó, raiz de 3 vezes x é raiz de 3x. 2 vezes 2 raiz de 3 é 4 raiz de 3. Essa raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. Então o x é 4 raiz de 3 que divide raiz de 3. Como aqui é uma multiplicação, ó, eu posso cancelar. Raiz de 3 com raiz de 3 sobra 1. O que está sobrando aqui? O 4, né? 4 vezes 1 é 4. Então o x ali é igual a 4. Beleza? Vamos fazer a questão de número 2. Vamos lá. Questão de número 2. Considere este triângulo que é retângulo em C. Então tá aqui o triângulo, pessoal, retângulo em C. Para esse triângulo, o seno do ângulo A é igual... Pessoal, eu quero o seno. O que é seno mesmo? O seno do ângulo A é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Então vamos identificar aqui os elementos. Ó. Aqui está o ângulo A. Cateto oposto é 5. Então aqui é o cateto oposto. A hipotenusa é aqui, ó, 10. É o maior lado desse triângulo. Então o seno do ângulo A, o cateto oposto é 5. A hipotenusa é 10. Dividindo aqui por 5, ó, vai ficar 1 sobre 2. Alternativa correta, letra D. Vamos fazer questão 3, vamos lá. Questão número 3. Sendo o seno de alfa igual a m e o cosseno do alfa igual a n, com o alfa entre 0 e π sobre 2, ou seja, o alfa é um arco do primeiro quadrante, tá bom? O valor da tangente de alfa é... Pessoal, o que é a tangente? A tangente é o cateto, vamos colocar, a tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, não é? Mas eu falei com vocês também que a tangente eu posso representar a tangente como sendo o seno do alfa sobre o cosseno do alfa, não foi?
Porque eu posso usar desse jeito se eu já tenho o triângulo. Agora, se eu não tenho o triângulo, eu posso usar desse jeito aqui, ó, também, ó, seno de alfa sobre cosseno de alfa. E aqui, quanto que vale o seno de alfa? Ó, o seno de alfa é m. Então, m. O cosseno de alfa é n. Então, a tangente de alfa é m sobre n. A alternativa correta, letra A. Vamos fazer a questão de número 4. Vamos lá. Questão número 4. Para determinar a altura de uma torre, um topógrafo colocou o teodolito, que é um aparelho utilizado para medir ângulos, a 100 metros da base e obteve um ângulo de 30 graus, conforme mostra a figura abaixo. Sabendo que a luleta do teodolito estava a 1,5 metros do solo, qual era aproximadamente a altura da torre? Então vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui um pequeno rascunho aí do desenho, olha. Tá aqui a luleta do teodolito. Aqui o topo da torre. Eu quero saber a altura da torre. Eu sei que o aparelho aqui está a 1,5 metro de altura. E está a 100 metros aqui da base da torre. Observa que eu tenho aqui um triângulo retângulo, olha. Vou fazer até dele, só ele aqui, ó. Eu tenho só o triângulo retângulo aqui, ó. Só esse aqui na parte de cima, ó. Em que aqui é 30 graus, aqui é 100 metros, ó. E eu quero saber esse pedacinho inicialmente, ou seja, só esse daqui, ó. O resultado final, eu vou pegar esse pedaço, que eu estou chamando de x, ó, mais a altura que o aparelho está do solo. Que aí eu vou ter a altura da torre, tá bom? Então, ó, dá uma olhadinha nesse triângulo nosso ali, pessoal. Eu tenho o quê? O x é o quê desse triângulo, desse ângulo de 30 graus? O x é cateto oposto. O 100 é o quê? Cateto adjacente, ó. Então eu tenho aqui cateto oposto e cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente, nós usamos o quê? A tangente. Inclusive o exercício já falou, use tangente de 30, né? Então, ó, 30 graus, ó. Tangente de 30 graus é igual cateto oposto, x sobre cateto adjacente, que é 100. A tangente de 30, o exercício nos deu, que é 58. Então, 0,58 igual a x sobre 100. Então, achando aqui o valor de x, ó, calculando ele, x vezes 1, ó, lembrando que o denominador aqui é 1, né? Então, 1 vezes x é x, 0,58, ó, vezes 100. Quando eu multiplico por 100, só andar com a vírgula duas casas, né? Então vai dar 58 metros. E aí, olha, essa não é a resposta final, né? Porque eu só achei o x. O x é isso aqui. Eu quero a altura da torre, né? Então essa altura vai ser o x que eu encontrei, 58, mais esse pedacinho aqui, ó, que é justamente o tripé do aparelho, que é 1,5 metros. Então, 1,5 metros. 58 mais 1,5, 59,5 metros é a altura da torre. Beleza? Vamos fazer a questão de número 5. Vamos lá. Questão de número 5. Em um triângulo retângulo, o cateto adjacente ao ângulo agudo θ mede 4/5 centímetros. E o cateto oposto a esse ângulo mede 2/5 centímetros. Nessas condições, a tangente do ângulo θ é igual... E aí, pessoal, já está falando, né? Tangente. O que é tangente? Tangente, é sempre bom a gente lembrar, né? Para fixar, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nesse caso, ele já nos deu essa informação, né? O cateto oposto ao ângulo é o que está de frente com ele, é 2/5. Então, ó, é 2/5. E o cateto adjacente é o que está ao lado, né? É 4/5. Aqui, pessoal, ó, divisão de fração. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Ou simplesmente eu posso cancelar esse 5 com esse 5. Vai sobrar 2 sobre 4, tá bom? Mas eu vou fazer o processo bem detalhado. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. O inverso de 4/5 é 5/4. Pronto. Aqui, como é uma multiplicação, ó, eu posso cancelar o 5 com 5. É o que eu falei que poderia ser feito direto aqui, ó. 5 e 5 já poderia cancelar. Aí, ó, aqui sobrou 1 e aqui sobrou 1. Tá sobrando o 2 e o 4.
Dividindo por 2, sobra 1. Dividindo por 2, sobram 2. Então está sobrando aqui 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 2 é 2. Meio é a mesma coisa aqui em decimal, 0,5. Letra C. Vamos fazer então a questão de número 6. Vamos lá. Questão de número 6. A altura de um triângulo equilátero divide-o em dois triângulos retângulos, com ângulos agudos medindo 30 graus e 60 graus, como os da figura. Conhecendo as medidas dos lados desse triângulo, podemos utilizá-lo para calcular o valor de seno, cosseno e da tangente de 30 graus e 60 graus. Vamos lá, pessoal. Então esse é o triângulo equilátero, olha. X, x, e esse lado vale x, então a metade é x sobre 2. E aqui eu tenho os dois ângulos agudos, né? Porque formou dois triângulos retângulos, esse e esse. Aí está falando que a gente pode utilizá-lo para calcular seno, cosseno e tangente, tá bom? Do 30 e do 60. Aí ele diz o seguinte, olha, desse modo, quanto que é seno de 30 mais cosseno de 60? Pessoal, eu não preciso utilizar esse triângulo agora não, tá bom? Lembra aquela tabelinha da questão de número 1? Aquela tabelinha já tem lá os valores de seno, cosseno e tangente, para 30 e para 60, tá bom? Qualquer triângulo que você calcular seno de 30 vai dar o mesmo valor. Então eu não preciso desse triângulo nesse momento, ele só trouxe uma informação. Aqui é só substituir pelaquela tabelinha lá dos ângulos notáveis, olha, o seno de 30 é igual a meio, ok? A mesma coisa acontece aqui, ó, pelaquela tabelinha, o cosseno de 30, o cosseno de 60, perdão, também é meio. Então, meio mais meio dá 1. Meio mais meio é 1. Alternativa correta, letra A. Vamos fazer então a questão de número 7. Vamos lá. Questão número 7. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne, utilizando a técnica do origami. Utilizando uma folha de papel de 12 centímetros, de 18 centímetros por 12 centímetros. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é de... Então vamos lá, pessoal. Então eu quero saber esse segmento aqui, ó, AE. Lembrando que a folha inicialmente é retangular, né? Ó. Vou até pontilhar aqui, ó. A folha, ó, é retangular, beleza? Então ela pegou aqui e dobrou, ok? Se ela dobrou, esse pedaço aqui, ó, pessoal, é igual a esse. Quanto que vale esse pedaço aqui? Esse pedaço aqui vale 6. Por que que ele vale 6? Porque, ó, aqui em cima é 18. E aqui eu só tenho 12, então 12 mais 6 dá o 18, uma vez que a folha é retangular. Então esse pedacinho aqui vale 6. E esse lado aqui, ó, do triângulo é esse lado aqui. E quanto que vale esse lado? Vale 12. Então esse lado aqui é 12. Observa ali que eu tenho um triângulo retângulo. Eu quero descobrir justamente esse lado dele, ó. Esse lado aqui é o que desse triângulo retângulo? É a hipotenusa, que eu vou chamar de x. Então aí eu vou usar o teorema do Pitágoras, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado. Vai dar aqui 36. 12 ao quadrado, 144. Então, x ao quadrado, 36 mais 144, vai dar 180. Para tirar esse quadrado aqui, a gente faz raiz quadrada no 180, né? Ó. Então fica ali, x é raiz quadrada de 180. E aí a gente vai tirar alguma coisa de dentro da raiz, né? Porque não tem raiz exata. Então, ó, vamos fazer a decomposição aqui, ó, pessoal, ó. Por 2 vai dar 90. Por 2, 45. Por 3 vai dar 15. Por 3 vai dar 5. Por 5 vai dar 1. Raiz quadrada, não é?
raiz quadrada a cada dois números iguais aqui na decomposição, ó, 2 iguais, pega 1, 2 iguais, pega 1. O que não tem igual fica dentro da raiz. E os que eu peguei, ó, é só multiplicar. 2 vezes 3 dá 6. Então, 6 raiz de 5. Então, aqui é 6 raiz de 5. A alternativa correta aqui, letra E. Beleza? Vamos fazer então a questão de número 8. Vamos lá. Questão de número 8. A inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira. Para cada metro medido na horizontal, mede-se centímetros na vertical. Disse, nesse caso, que a rampa tem inclinação de x%, como no exemplo da figura. A figura apresenta um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial, cuja base, situada 2 metros abaixo do nível da rua, tem 8 metros de comprimento. Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado de que as normas técnicas do município, onde ela está localizada, exigem que a inclinação máxima de uma rampa de acesso a uma garagem residencial seja de 20%. Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, o nível da garagem deverá ser alterado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. Para atender às normas técnicas do município, o nível da garagem deverá ser... Então vamos lá, pessoal. Olha, eu tenho aqui o exemplo inicial, né? A figura inicial. Se aqui mede 1 metro, a altura da rampa aqui tem que ter 20 centímetros, ou seja, uma inclinação de 20%. Porque aqui, ó, 1 metro, né? 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Se aqui é 20 centímetros, é 20% do metro, tá bom? Então eu tenho aqui o projeto, olha. Aqui é 8 metros, a altura da rampa é 2 metros, aqui eu tenho o nível da rua e aqui eu tenho o nível da garagem, ó. Beleza? Aí tá falando o seguinte, depois de pronto, ele percebeu que se não tiver de acordo com os 20%, ele vai ter que alterar o projeto. Então vamos lá, vamos primeiro verificar se esse 8 aqui, esse 2 metros corresponde a 20% de 8? Não. Nós podemos fazer de várias maneiras, né? Uma delas é usar esse próprio triângulo aqui, olha. Se aqui é 1 metro e aqui é 20 centímetros, de 1 para 8, o que aconteceu? Multiplicou por 8, né? Então, ó, 1 vezes 8 deu os 8 metros, que está aqui. Então, automaticamente, isso aqui para crescer para cá, tem que ser multiplicado por 8 também, né? Então, 20 centímetros vezes 8 tem que dar 160 centímetros, que é igual a 1,6 metros. Observa que aqui tem 2 metros, ou seja, está passando 40 centímetros, tá bom? Porque aqui tem 2 metros e aqui é 1,6, ou seja, vou escrever aqui, ó, está passando 40 centímetros. Aí a questão é o seguinte, ó, para atender às normas do nível da garagem, o nível da garagem deverá ser, observa que eu estou falando do nível da garagem. Se aqui está 2 metros, vamos imaginar, o nível vai ter que vir para cá, ó. Ele vai ter que aumentar esses 40 centímetros, né, ó. O nível da garagem, ó, vai ser elevado. Então, o nível da garagem será elevado em 40 centímetros, que vai pegar aqui, ó, e vai subir o nível da garagem, porque o nível da rua não tem como descer, né? Então, o nível da garagem será elevado em 40 centímetros, beleza? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço, Deus te abençoe, ó. Tchau!